Graça e paz, igreja. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo de número 4. Foi me dado 25 minutos hoje. Desafio, né? O pastor Cleber brincou, eu estou brincando. O pastor Cleber falou que podia um pouquinho mais, né? Umas 2h30. Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu estou lendo o versículo certo? Não. É porque eu vi que ninguém está me acompanhando, né? Eu já fui lá para o capítulo, versículo 8. É o 6, vamos lá. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Pode apagar a luz aí para nós, por favor. Amado, como é de conhecimento de todos nós, nós estamos no Setembro Amarelo. E nós estamos fazendo uma série de palavras em todas as Grand Church, nas filiais também, em Cape e em Worcester, tratando desse assunto do Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? É um período que foi destinado ao combate ao suicídio, à depressão e, por consequência da depressão, um possível suicídio. Então nós estamos trabalhando esse mês todo de setembro com palavras direcionadas à cura da alma. Você está me ouvindo aí atrás? Então eu li aqui, amado, uma palavra que Paulo ele fala aos Filipenses, e eu não vou focar muito hoje, até mesmo pelo tempo. Eu não vou focar aqui no contexto por trás desse texto, todo o contexto histórico, como de costume eu faço. Mas eu queria que Paulo, quando ele inicia essa palavra que eu li, olha como ele diz, cara, presta atenção: não estejas inquieto por coisa alguma. Ele não está falando assim por uma coisa específica, ele está falando por coisa alguma, nada que te deixe inquieto. E ele continua dizendo assim: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por orações e súplica. O que é súplica? É uma oração mais intensa, aquela mais verdadeira, não é aquela do almoço, aquela para tomar um cafezinho, não, é uma súplica, uma oração mais intensa, e com ações de graça. Sabe o que é ações de graça? Ações de graça é você relembrar o que Cristo já fez por você. Isso é ações de graça. Eu estou rendendo ações de graça, lembrando de algo que já aconteceu, que Cristo já fez por mim. E Paulo ele continua: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Sabe o que esse guardará no grego ele quer dizer, amado? Ele quer dizer montar guarda. É de fato colocar soldados no seu coração, para que as orações, as súplicas cheguem a Deus e que não se perca. E ele finaliza, eu acho lindo esse final: quanto ao mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aqui Paulo falou para nós como é que nós devemos ocupar a nossa mente nessa palavra. Então, entrando aqui, amado, eu quero focar um pouco em depressão, para que a gente foque no Setembro Amarelo, na consequência da depressão, que é o suicídio. Amado, o que é a depressão? A depressão é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente, que produz alteração no humor, caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. A depressão é quando a pessoa ela está jogada, cara, ela está tipo largada a ela mesma. Porque a palavra de Deus fala que o pior para nós é quando nós somos entregues a nós mesmos. Então, quando Deus ele nos entrega a nós mesmos, nós estamos na pior situação possível, amado. Tenho certeza disso, porque não há nada em nós que nos faça ir pelo caminho bom. E eu quero ler aqui um dado da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Esse dado, eu fiz questão de pegar um dado lá de 2009. Sabe o que a OMS ela dizia em 2009? Ela falava o seguinte, eu preciso ler essa parte, amado. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que nos próximos 20 anos a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo. Isso era em 2009. E os dados da OMS apontavam que em 20 anos a depressão seria a doença mais comum do mundo. Mais comum, incluindo ainda aquelas doenças cardíacas, câncer. A depressão seria algo que alastraria de uma forma. Um médico da OMS ele diz que nós poderíamos chamar a depressão de uma pandemia silenciosa. E os dados da OMS falavam assim também, que isso seria o motivo pelo qual o governo gastaria mais, desembolsaria mais, porque quase todo mundo teria depressão. Eu lembro que no Brasil uma vez eu conheci, o cara era um mecânico de carro. Aí a gente estava lá, eu estava com o carro da minha esposa no dia, no mecânico. Aliás, ele era eletricista, né? E ele viu os jovens passando assim com fone no ouvido. Ele, se fosse escolher uma profissão hoje, ele falando, eu ia ser o médico que cuidava da audição, porque daqui uns 10, 15 anos, esses jovens vão estar tudo surdo, ele falando, né? E fazia sentido, porque estava muita febre da galera começar a usar muito fone. E nessa febre, nós temos hoje milhares de especialistas em depressão. Porque eles olharam para um cenário que pintava e disseram, cara, é a realidade daqui 20 anos. Cara, a probabilidade, segundo os estudos, é que somente 20% das pessoas não vão ter depressão. Isso é assombroso, amado. É assombroso, pastor Cléber. Então, e o apóstolo lhe deu um dado aqui no domingo, que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. Cara, 40 segundos. Se a gente fizer aqui 2 minutos de silêncio, morreu 3 pessoas. Você está aqui comigo, amado? Então isso é preocupante. Amado, sabe o que acontece? Eu vou dar uma aqui de informações de médico agora. Eu tive que pesquisar, né? É o seguinte, dentro os nossos neurônios, como ele funciona dentro da cabeça, eles não tocam um no outro, o neurônio. Entre eles existe algo que separa eles, chamado de... Tenho que achar o nome aqui. Daqui a pouco eu vou achar. Mas tem algo que separa os neurônios e eles não encostam um no outro.
Como eles não encostam um no outro, tem uma separação entre eles, precisa de algo chamado neurotransmissores, para que um neurônio se comunique com o outro, sem que eles encostem um no outro. Então existe um gap ali no meio dos neurônios, que chama fenda sináptica. E os neurotransmissores, eles são responsáveis por comunicar entre os neurônios. Uma pessoa que tem depressão, os neurotransmissores dessa pessoa não funcionam normalmente. Os neurotransmissores são aqueles responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Você está aqui comigo? Uma pessoa que tem depressão, ela tem um distúrbio naquele momento nos neurotransmissores. E ela, por estudo comprovado, ela tem um poder de capacidade de resolver conflitos e pensamentos 40 vezes menor que o normal. E essa pessoa, quando ela está no período de depressão, é o motivo dela ficar prostrada, porque os neurônios não trabalham corretamente, e ela não tem força para levantar da cama, ela não tem força para ir trabalhar, ela não tem força para fazer as coisas que ela normalmente faria, se tudo estivesse normal dentro da cabeça dela. Amado, eu em particular, em família e em amigos ao redor, eu tive 3 casos de suicídio. Uma moça era amiga da minha esposa, trabalhava junto com ela, uma mulher bonita, casada, cara bacana, o esposo, o filho bacana, menino saudável, e ela trabalhava com a minha esposa, ambas eram enfermeiras, e um dia encontraram ela na casa dela morta, porque ela tinha suicidado com ingestão de remédios, deixando o marido e um filho pequeno. Um outro amigo meu, nós jogávamos bola no clube, ele era um cara muito assim, bem nervoso, pastor, jogando bola, o cara era bravo. E eu era amigo da irmã dele desde criança, porque a gente estudou junto muito tempo. E esse cara, numa família bem financeiramente, pastor Cleber, o cara que tinha tudo, tinha um bom trabalho, tinha um carro bacana, aqueles carros rebaixados, rodão. E um dia, simplesmente, quase que eu derrubei, ele subiu numa ponte lá na nossa cidade e pulou de cabeça da ponte, deixando o carro ligado lá embaixo. Suicidou. E deixou a família, uma família estruturada, bem financeiramente. Ele tinha um bom trabalho. E o pior dos 3, que está na minha família, uns 20 anos, ou talvez 25 anos atrás, eu tenho 37 anos, vou fazer 38 agora. Então eu estava ali em meados de 13 anos de idade. Eu tinha um tio muito rico, ele tinha casas de aluguéis, ele tinha uma pizzaria na nossa cidade, um cara controladaço. A minha tia, a esposa dele, professora numa faculdade, a vida totalmente estruturada. E um dia nós acordamos com a notícia terrível. O meu tio, ele matou a minha tia e suicidou, enforcado no quintal, deixando para trás meus 2 primos, um que tinha na média de uns 9 anos de idade e o outro uns 14, e uma poupança lotada de dinheiro, pastor. Os meus primos, sem a supervisão do pai e da mãe, uma cabeça que ficou a 1000. O mais velho entrou para o mundo do homossexualismo, e o mais novo entrou para o mundo das drogas violentamente, desde cedo. Queimou a herança toda, milhões de herança, queimaram tudo. Isso eu vivi dentro da minha família. Isso saiu no jornal, amado, na nossa cidade, com a foto dos meus tios na capa. Eles eram muito conhecidos, pastor Cleber.
E eu tive dentro da minha casa alguém que teve uma depressão profunda, que foi meu pai. Meu pai aposentou por invalidez, por causa de uma depressão violenta, que fez ele ficar anos e anos, indo e voltando de hospitais. E nós éramos cuidados, minha avó, uma tia, uma avó, uma tia, e meu pai nos hospitais, e minha mãe acompanhando meu pai, anos, até que ele se aposentou. Isso, amado, é o poder de uma doença terrível chamada depressão. A pessoa, quando ela está deprimida, com depressão, dependendo do nível, ela cria toda uma história dentro da cabeça, velho. Não precisa nem ter depressão para isso, a gente já cria. Mas imagina uma pessoa que tem a depressão. Ela cria uma história. Ah, fulano não falou comigo por causa disso. Já liguei no outro assunto, porque outro dia ele deu uma assim que eu fiquei ligado. Aí o cara cria um filme dentro da cabeça dele. E ele já começa a sofrer com aquilo, sem que nada está acontecendo, e ele está sofrendo. Existem diferentes níveis, amado, de depressão. E a depressão, eu quero terminar bem rápido, amado. E a depressão, ela não só ataca a alma, ela ataca todos os sentidos: corpo, alma e espírito. Ela ataca tudo, velho. Antigamente, ainda encontramos isso em algumas igrejas, mas a pessoa que ela fala está com depressão é demônio. Ah, fulano está com depressão, está em pecado. Então, além da pessoa já ter que aguentar um fardo depressivo, ela tinha que aguentar um rótulo de endemoniado. E um rótulo: estou em pecado, por isso que eu estou com depressão. Aí isso não ajudava em nada, e a pessoa se afundava cada vez mais. Então a depressão é algo muito sério, e nós temos que tratar com essa seriedade. E às vezes nós os blindados de Deus, no nosso mundo de Bob, a gente pensa assim: não, o homem de Deus não pode ter isso. Ah, o homem temente a Deus não... Você nunca viu um homem temente a Deus morrer de câncer, amado? Um acidente terrível? Ficar mutilado? Amado, isso só simboliza que a Bíblia fala: o sol nasce para o justo e para o injusto. Se Deus tratasse a gente com diferençazinha, Ele não era justo. O sol é para o justo e para o injusto. E a depressão, às vezes a gente quer julgar se a pessoa realmente ela tem depressão ou não. Você bate o olho: não, acho que não tem depressão nada não, você conversa. A depressão muitas vezes ela não dá sinal, amado. Por isso que ela é uma pandemia, uma epidemia silenciosa. Às vezes dentro de casa, na minha casa, eu estou falando da minha esposa e meus filhos, graças a Deus nós nunca tivemos isso. Mas se alguns minutos do dia, ou talvez horas, nós estivermos na sala ali batendo papo e os filhos não ficar na vista da gente, já passa um tanto na minha cabeça. Eu já vou lá no quarto: fala aqui, você está fazendo o que no quarto? Ah, estou aqui. Não, fica lá na sala para eu te ver. Aí você está fazendo o quê? Ah, eu estou mexendo. Não, fica lá. Por quê, pai? Eu quero só te ver. Eu quero te ver, eu quero que você esteja na minha vista. Porque o mundo de hoje, amado, a gente fica preocupado. Eu acho que foi o apóstolo que falou isso semana passada, que antigamente a gente tinha medo de perder os filhos na rua. Hoje nós estamos perdendo eles dentro de casa. Então a depressão, ela é um mal, ela é uma doença que precisa ser tratada. E ela precisa ser tratada do corpo. O corpo, o corpo precisa? De remédio. O corpo precisa de remédio. A alma precisa de que? Aconselhamento, acompanhamento. E o espírito, amado? O espírito sabe o que é? Corpo, alma e espírito. O espírito é responsável, que liga o homem a Deus. A parte da comunicação é a parte do espírito. Então, a depressão, ela atinge corpo, alma e espírito, e ela precisa ser tratada em corpo, alma e espírito. O corpo precisa de remédio,
a alma precisa de acompanhamento, e o espírito precisa de leitura da palavra, oração, momento com Deus. Amado, eu já ouvi inúmeros testemunhos, a gente ouve na internet, ouve de pessoas, que a pessoa estava assim, no dia, talvez ela estava pensando assim, sair daqui e vou suicidar, mas um abraço mudou tudo, um louvor que foi tocado mudou tudo, uma palavra direcionada mudou tudo. E isso sabe o que é? No momento que atinge o Espírito, e o Espírito comunica com Deus, e Deus manda um ânimo, é isso. Então, amado, a depressão, ela sim acompanha, e ela pega homens de Deus. Olha o que diz, eu já vou falar de homens de Deus que tiveram depressão. Olha Salmo 62, versículo 1. Salmo 62, verso 1 e 2 e versos 5 e 6. Olha o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. O 5 agora: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, só ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. É a palavra do salmista, amado. Eu queria falar aqui de um mal, que ele faz o seguinte, ele atinge da criança ao adulto, e que faz, sabe o que? Aflorar a depressão. E para isso eu vou precisar da ajuda da mídia. Eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo que nós vamos passar agora.
Essa é a primeira menina do vídeo, de novo. So sweet, so crispy. Nobody makes breakfast as good as Wendy's. Amado, você acabou de ver o retrato Nobody. de algo que tem feito com que pessoas suicidem I can't hear you. I should probably stop. Choose wisely. Choose Wendy's. por causa de uma foto numa rede social. Você viu que a menina, ela começou, ela não conseguiu uma foto, o marido deitado, e ela bateu uma foto mais ou menos, um bom dia. Aí aquela galera que nem estava fazendo nada daquilo, elas se motivaram por aquilo, e essas pessoas se levantaram por aquilo. Mas quando não vem a curtida, amado, ou quando vem a crítica, não são todos que suportam isso. E a depressão, ela bate a porta, e pessoas estão deprimidas por isso. Dentro das igrejas também, inúmeras pessoas deprimidas pela rede social, pessoas que nem na rua estão pegando depressão dentro de casa, olhando a rede social, pastor Cleber. A depressão, amado, muitas vezes ela pode nem dar sinais que ela está chegando. Você só vai saber do dia que a pessoa suicidou. Eu vi um dia um vídeo uma vez de uma campanha de pessoas com depressão e que suicidaram. Nesse vídeo eles colocavam as últimas fotos dessas pessoas que foram tiradas. Aí tinha uma foto de uma menina, tipo 11 anos de idade, com os cachorros da família, rindo. Aí a legenda: essa foto foi tirada 40 minutos antes dela entrar no quarto e suicidar. Aí um rapaz com amigos, batendo uma foto de uma montanha, uma imagem, uma paisagem linda. Essa foto foi tirada 2 horas antes dele tentar tirar a própria vida. E várias fotos que foram tiradas minutos antes das pessoas suicidarem, e as pessoas estavam sorrindo e de bem com a vida na foto. A depressão, amado, muitas vezes ela não vai trazer um sintoma para que você enxergue e fique no ligadão, não. Ela vem silenciosamente. E eu não quero tomar muito tempo. Aí às vezes eu quero só retomar aqui o que eu falei. Homens tementes a Deus também pode ter depressão e querer a morte. Eu não vou falar aqui de todos os homens da Bíblia, porque são muitos, amados, tementes a Deus, que pediram a morte. O apóstolo citou aqui Elias. Elias é um caso disso. Elias, depois de uma batalha contra os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas dos poste-ídolos, Elias vence ali pelo poder de Deus. Só que Jezabel fala assim: eu vou matar você, assim como você fez com os profetas. Aí sabe o que ele faz? Ele foge para o deserto. Ele foge para o deserto, se esconde com medo. Aí ele vai e fica cansado, ele dorme, ele não quer comer. O anjo tem que quase que: Elias, levanta, come, você precisa comer, porque você vai fazer uma caminhada daqui para frente. Aí Elias, ele fala o seguinte para o anjo: mas todo mundo me abandonou, eu estou sozinho. E se a pessoa depressiva fala isso: eu estou sozinho. Aí o anjo falou assim: Elias, você não está sozinho, mas 7.000 não se dobraram diante de Baal. Aí Deus, ele faz como fosse um psicólogo com Elias, fala assim: Elias, qual que é o seu problema? E Elias começa a desabafar, e Deus só começa a escutando Elias como um psicólogo.
dá uma boa comida para Elias, mostra Elias, fala assim: Elias, a sua vida não acabou aqui, tem mais 7.000 que não se dobraram, come, porque você vai ficar aqui 40 dias agora, bacana, para onde você vai. E Deus ainda falou com ele: na hora que você chegar lá, levanta outras pessoas para te ajudar. Nós temos Jonas, nós temos Davi, temos Moisés, todos esses caras quiseram morrer. Moisés, depois de tirar o povo do Egito, e o povo de Israel ficar famoso pelo Deus que eles serviam, Moisés fala assim: Senhor, eu não sou pai desse povo, eu não tenho que cuidar desse povo. Esse povo que só reclama. Ele não queria, mano, queria a morte. Mas sabe o que Deus fez? Levantou 70 para ajudar ele. Jonas, na hora que Jonas, ele não quis ir para Nínive. Por quê? Porque ele ia pregar o juízo de Deus, e ele falava assim: Senhor, quando eu pregar o juízo, eu sei que o Senhor é misericordioso, você vai perdoar todo mundo e eu vou ficar com carão. Aí Deus meio que obriga ele vai, prega, anuncia o juízo, e Deus perdoa todo mundo. Aí ele vai falar assim: Senhor, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, eu não quero mais viver, me mata. Amado, para a pessoa que está com depressão, e por consequência disso, vem ali pontinhos, ó, suicida, acaba com isso. O suicídio é a coisa mais egoísta do planeta. Você só resolve o seu problema, mas todo mundo que fica com o seu problema e o outro problema, que é a sua falta. E a pessoa pensa: não, se eu suicidar eu resolvo. Não resolve. Você resolve para você, aqui, e tem que se ver com Deus. Mas eu quero te falar o seguinte: se você tiver oportunidade de conversar com uma pessoa que está em depressão, amado, você tem que trazer essa pessoa a lembrar dos momentos que foram felizes para ela. Sabe por quê? Sabe o que é a ansiedade que acontece antes, talvez, da depressão? Estudos mostram, eu achei 2 dados, então eu não sei qual é o certo, se é 70% ou se é 90%, então eu vou falar que é de 70% a 90%. 70% a 90% das coisas que nós pensamos que vai acontecer, Tainá, nem sequer chegam a acontecer, e a gente sofre por aquilo. Aí eu pensando assim: nossa, rapaz, aconteceu isso, eu vou ter que falar com o pastor Kleber na hora que eu chegar na igreja. Aí você cria já uma história, velho. Você cria uma história, resposta e tudo, desculpa. Chega lá na hora que você fala e fala assim: tá na benção, irmão, tá na benção. Então tudo aquilo que você matutou, ficou o dia inteiro, nem vai acontecer. 70% a 90% das coisas que nós pensamos, de fato, nem vai chegar a acontecer. Nós sofremos por essas coisas. Então, quando você estiver diante de uma pessoa que necessita de atenção, uma pessoa depressiva, fala para ela dos momentos que ela teve de alegria, mas não pode parar só nos momentos. Sabe por que a pessoa que é depressiva, sabe quando é que a depressão pega ele? É quando ele não vê perspectiva no futuro, ele só olha do passado de glória. Ah, o meu passado, nossa, quando eu era jovem, quando eu era assim, quando eu estava em tal lugar, quando eu fazia isso, e ele vê um passado glorioso, mas não vê perspectiva no futuro. E a depressão pega essa pessoa. E nós, como igreja, se a gente não abraça, o inferno está doidinho para dar um abraço nele. Então nós, como igreja, nós temos que ser mais observadores. Temos que parar de espiritualizar tudo. Tudo é espiritual. Isso é demônio. Amado, o demônio, ele usa isso, lógico. Ele vai olhar a fraqueza da pessoa, aquele momento de fraqueza que a pessoa está tendo, e ele vai investir naquilo, vai querer tomar aquela pessoa. Mas nós temos que parar de espiritualizar tudo, porque isso é uma doença na alma da pessoa, do corpo. E nós precisamos, muitas vezes, acompanhar essas pessoas bem de perto. Não pode nem deixar sozinha, amado. E eu quero te encorajar, quando você tiver oportunidade,
Fale para ele sobre Lamentações capítulo 3, versículo 20 ao 25. Talvez você não vai lembrar essa palavra, mas você fala o contexto disso. Olha o que está escrito. Queria que você prestasse bastante atenção. Lamentações capítulo 3, versículos 20 ao 25. Diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-me a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que os espera nele, para a alma que o busca. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Eu queria convidar você a ficar de pé. Amado, a depressão não é um mimimi das pessoas. A depressão, ela não é brincadeira. Talvez você conhece pessoas que você sabe que a pessoa está passando por um momento difícil. O que custa você, amado? Mande uma mensagem para essa pessoa. Se você ouvir um hino que te tocou, mande para ele. Tem dia que a gente está mais choroso. Hoje mesmo, amado, eu me emocionei. Não foi por causa da política que aconteceu ontem, mas de ver pessoas ajoelhadas na bandeira do Brasil, chorando, orando pela nação, cara. Eu nunca vi milhões de pessoas orando, falando o Pai Nosso, a oração universal. E desamera se aquelas pessoas vão sair dali e vão fazer o que querem fazer, mas naquele momento eles declararam o Senhor. E pessoas, pastores, líderes, pessoas do Brasil inteiro, ajoelhados, chorando em cima de uma bandeira, pedindo clamor a Deus. Eu me emocionei vendo isso. E você, se você conhece alguém, amado, que está passando esse momento difícil, mande uma mensagem para essa pessoa. Diga que ela é importante. Ela precisa de algo que traga esperança, porque essas pessoas precisam ser curadas para ajudar a curar outros. Deixa eu te falar, se você já teve depressão, amado, possivelmente alguns que estão aqui já passou por isso. Você sabe como que você saiu disso. Você sabe o que te moveu a sair do fundo do poço. Então você pode ser força para alguém. Hoje, pela graça de Deus, o Senhor, através do apóstolo, nos permite cuidar de casais. Mas sabe por quê? Porque um dia minha esposa e eu fomos cuidados, nós precisávamos, e alguém cuidou da gente. Passamos dificuldade, o Senhor restaurou nosso casamento, e aquilo trouxe para nós uma escola que hoje nós podemos compartilhar. Se você passou por depressão, amado, você sabe que não é brincadeira. Então, levante as pessoas que estão do seu lado. E para a gente finalizar, eu vou só ler aqui de novo Filipenses, capítulo 4, versículo 8. É muito lindo isso, amado. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Feche os seus olhos. Pastor Kleber já pode subir. Pai querido, nós estamos aqui na tua presença, Pai, nessa noite. Nós somos infinitamente gratos ao Senhor, Pai, porque nós estamos aqui, estamos com a nossa saúde emocional talvez em dias bons, e o Senhor trouxe essa palavra para nos sarar. E eu peço ao Senhor, Pai, que tudo aquilo que foi dito aqui, não por mim, Pai, nem pela tua palavra, pelo Espírito Santo, que venha trabalhar nas vidas, e que se alguém aqui nessa noite, Pai, que precisa de cura, que ele entenda que o Senhor está aqui, que o Senhor pode tirar ele deste momento, que o Senhor pode trazer sentido para essa vida, que o Senhor pode trazer boas memórias.
Amado, tem alguém aqui nessa noite? Vamos mudar só um pouquinho, pastor Kleber. Eu acredito que tem alguém aqui nessa noite com a alma abatida e ferida. Eu queria convidar você a vir na frente, amado. Não é algo de jargão. Nós queremos impor a mão sobre você e orar sobre a sua vida. Talvez você tenha passado dificuldades na alma, no seu espírito, no seu interior. A depressão que causa o suicídio, ela atinge corpo, alma e espírito. E se você, amado, está aqui nessa noite, você precisa que isso seja tratado. Eu quero convidar você a dar um passo à frente. Vamos orar pela sua vida. Ou se você tem alguém na sua casa que você quer representar, represente essa pessoa, amado. Queria convidar os pastores para estar aqui comigo, por favor.